Vamos lá, Lu, vamos pintar. Vamos lá. Então, com a pintura adesivada que já está pronta. Isso, a pintura adesivada do Luiz. E aí, Cláudia, a proposta foi alterar a cor, porque repercutiu nossa lousa. Então foi muito legal. Muito, né? E aí eu trouxe porque muitas vezes a pessoa adquire o adesivo, mas, por exemplo, eu não sou tão fã dessa tonalidade, ou gostaria de fazer com outras cores. Então, para mostrar para o pessoal de casa que eu posso alterar, eu posso colorir, né? Posso dar o meu toque nesse trabalho. E aí a sua composição fica muito mais fácil. Tá. Então, como eu vou trabalhar com a madeira, eu estou utilizando a tinta acrílica, que é uma tinta para madeira, porque é acrílica e não a PVA. Porque a tinta acrílica é uma tinta mais forte do que a PVA. E isso me proporciona trabalhar sobreposição, fazer degradê de cores, trabalhar sombra sobre sombra. E aí, se o pessoal em casa for utilizar no tecido, como o Luiz Moreira faz, então procure utilizar a tinta para tecido. Porque aí é o mesmo processo, só que aí o tecido com tecido, por causa da lavagem, da aderência, e aí dá super certo. Tá joia. Tá bom? Vamos utilizar um pincel chanfrado, tá? Angular. E aí esse pincel eu já deixei hidratando. Eu sempre falo um pouco do pincel, é sempre importante eu deixar um pouco antes. Por quê? Olha, muitas vezes eu vejo o pessoal falando assim, meu pincel ficou ruim, pessoal, quando você não hidrata o pincel, a tinta sobe para esta parte que é a virola do pincel. E aí, o que acontece? A tinta entra aqui e não sai mais, Cláudia. E aí, o pincel vai espanando, vai abrindo, vai ficando, vai abrindo as cerdas. E aí, você perde o efeito, perde o pincel. Então, é só hidratar antes para poder começar. Olha só, vou pegar a tinta sempre nessa parte maior. Então, aqui, para trabalhar, como o adesivo também é um tecido, eu estou utilizando o gel para matizar. Então, fui na tinta e depois fui no gel, olha. E aí eu vou trabalhar aqui, ó. O flotado nada mais é do que um vai e vem. Quando eu tenho um vai e vem perfeito aqui, eu posso ir pro trabalho. E aí eu vou colorir isso daqui, ó. Posso usar mais gel. Tá usando verde em cima do lilás e vai fazer uma cor nova. Isso, olha só. Nossa, vai ficar tipo uma cor daquela flor violeta, né? Isso. Então, aqui a pessoa pode alterar a cor para a combinação do que você deseja fazer. Lindo. Não é violeta que eu queria falar, era hortênsia. Hortência. Lindo. E aí, sempre eu vou na tinta e no gel para matizar. A finalidade do gel, Cláudia, é para que essa tinta corra melhor nesse tecido. Pessoal, pelo amor de Deus, hein? Se for pintar tecido, utilize tinta para tecido, tá? É muito importante isso. Para cada coisa, o seu material devido. Vou fazendo isso sempre. Vai chegar uma hora que você vai sentir que seu pincel está seco, hidrata novamente e faça o mesmo processo. Então, o pessoal vai ver que é super tranquilo. O pessoal que tem medo da pintura, Cláudia, é um ótimo treino. Então. Não é? Vai pegando jeito, né? Vai pegando jeito, porque aqui você já tem a referência, que é o próprio trabalho do Luiz Moreira. Muito bem. Então, olha só, fiz isso com verde água, vou lavar e vou trocar a tonalidade para o azul piscina. Então, vem aqui. Também sempre vou usar um pouquinho do gel, trabalha. Ó, flotar é isso, o processo de ir e vir com o pincel. Deita o pincel. E aí, eu venho tonalizando. Muito legal de poder mudar a cor. E, na verdade, porque fica até mais verdadeira a pintura, né? Exatamente. E isso foi proveniente da nossa plaquinha lá. O pessoal me perguntou, falei, não se preocupe não, vou voltar lá na Cláudia e vou Agora mostrar para vocês. Agora, você só tá carregando o pincel de um lado, isso é proposital? Sempre de um lado. Para que você controle melhor aonde você quer colocar a tonalidade. Sentiu que o pincel carregou, não tem problema. Lava, pega novamente, trabalha a tonalidade. E você tá passando a tinta, agora o azul mais forte, em cima desse verde água, mas não precisa esperar secar, né? Não precisa esperar secar, até porque vai ajudar a correr melhor a tinta.
Esse daqui se chama flotado penteado, olha. Lembrando, sempre vai trabalhar com a quina do nosso produto. E fiz isso, vou trabalhar agora com luminosidade. Vou utilizar o branco e vou colocar branco novamente no mesmo local. Então, vocês perceberam, eu tô pintando diretamente no adesivo, porque aí depois vocês peguem e recortem da forma que vocês acharem melhor. Olha só. Então, isso é uma forma de você trazer um jeito seu para esse adesivo maravilhoso. Olha que momento calminho, gente. Luciano Que gostoso, né? pintando. Esse nosso fundo musical tranquilo. Tranquilo. E a pintura... Tá chovendo lá fora? Não? Olha, não, o tempo tava meio fechado, mas não está chovendo. Então, prontinho. Aí já ó. deu ponto de luz. deu Agora, sabe o ponto que eu de queria luz. que você ensinasse? Esses esquinhos aqui. Você faz com o quê? Com pincel? Com pincel, ensino agora, olha só. Eu posso trabalhar com pincel line, um pincel filete. Eu vou fazer com uma tonalidade forte para o pessoal de casa ver com mais facilidade, tá? Tá. O importante aqui, olha, quando eu for fazer isso, eu vou diluir essa tinta. Ó, o meu pincel liner é um pincel fino, eu não posso usar a tinta diretamente, então eu vou diluir e tem um ponto de diluição, rapidamente, ó, não pode pingar, Cláudia. Ah, tá. E aí eu venho aqui, ó, e consigo, Deixa eu ver de perto. ó, Tá. puxar, O pincel sempre em pé, né? sempre em pé. É dessa forma que eu faço os cílios, é dessa forma que eu faço o cabelo. E aí puxei esses galinhos, eu volto com esse mesmo pincelzinho e faço uns miosótis, ó, os pinguinhos. Ô, Lu, você dá aula? Eu dou aula. Já, na verdade, eu era professor de matemática. É, você me falou. Né? Falei. E aí E mudou pra pintura. Mudei pra pintura. Que Isso já, máximo. pintura tem 20 anos.